Boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro colóquio A Existência em Ruínas. Esse é um colóquio pensado com a estética do desalento do Fernando Pessoa. E agora eu cito as suas palavras do livro do Desassossego. Já que não podemos extrair beleza da vida, busquemos ao menos extrair beleza de não poder extrair beleza da vida. Façamos da nossa falência uma vitória, uma coisa positiva e erguida, com colunas, majestade e aquiescência espiritual. Se a vida não nos deu mais do que uma cela de reclusão, façamos por ornamentá-la, ainda que mais não seja com as sombras dos nossos sonhos, desenhos a cores mistas, esculpindo o nosso esquecimento sobre a parada exterioridade dos muros. Como todo sonhador, senti sempre que o meu mistério era criar. Como nunca soube fazer um esforço ou ativar uma intenção, criar coincidiu-me sempre com sonhar, querer ou desejar, e fazer gestos, com sonhar os gestos que desejaria poder fazer. Fernando Pessoa. E o nosso primeiro convidado, professor André Feitosa, por gentileza, vem ao palco. André Feitosa é psicólogo, mestre em saúde coletiva pelo UFC, mestre em psicoterapia e relação de ajuda pela Universidade Autônoma de Lisboa e atualmente conclui o doutoramento em arte contemporânea na Universidade de Coimbra. André é cearense e reside em Coimbra, em Portugal. Ele é o nosso primeiro convidado para lançar um olhar, uma perspectiva sobre as ruínas no momento contemporâneo. E vocês são convidadas e convidados, nessa folhinha de papel em branco, a registrarem perguntas, comentários. Não sei se a folhinha já chegou até vocês, senão eu vou pedir que ela chegue. Onde está a folha? Está comigo? Então pode vir pegar aqui, por favor. Então, por favor, registrem seus comentários, perguntas, que serão a base da nossa mesa redonda às 17 horas, quando André Feitosa, Juliana Diniz, Carlos Velasquez e Yuri Salles estarão aqui reunidos, dialogando, conversando. Por enquanto, eles terão um tempo livre para discorrer sobre a sua leitura das ruínas. André, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde para todos e todas que vieram passar um pedaço do seu sábado aqui num espaço mais ou menos incomum na cidade de Fortaleza, um espaço tomado por provocações e reflexões. É uma Bienal do livro, mas na verdade é um espaço sobretudo da reflexão e da leitura, que se vocês tiverem já tido a oportunidade de transitar, as reflexões são múltiplas, não só nos conteúdos, mas também nas linguagens. Existe música, existe audiovisual, existe naturalmente literatura, existe arte popular. E essas reflexões, nessa Bienal especificamente, elas foram emprestadas ao tema da cidade. Não sei se vocês já viram nos panfletos e no outdoor da Bienal do que é que se trata, então, se perguntar, se inquirir, sobre o lugar da cidade, da literatura e das reflexões mais ou menos intelectuais e sistematizadas pelo pensamento e pela literatura a respeito da cidade. Então, eu também vou seguir esse pressuposto geral de que essa Bienal está se propondo a discutir alguma coisa sobre a cidade, sobre o território, sobre o lugar onde os nossos pés estão assentados. Não deveria ser estranho discutir sobre a cidade. Quer dizer, se de alguma maneira o nosso pensamento estivesse tomado sobre o nosso lugar na cidade, não faria sentido se propor uma reflexão
num evento que ocorre a cada 2 anos e que nesse sinaliza uma preocupação sobre a cidade. Talvez nós precisemos discutir sobre a cidade, porque a cidade foi esvaziada do nosso pensamento a respeito dela. Essa é também um pressuposto do meu argumento. Se for verdade que nós precisamos discutir a cidade, o lugar da cidade e o nosso lugar na cidade, também deve ser verdade que nós nos abstraímos de pensar a cidade no nosso cotidiano. Nós não sabemos onde é exatamente que nós estamos assentados. De um ponto de vista mais técnico e conceitual, onde é o território que nós pertencemos? A que tipo de areia, de solo, de lugar, onde é que nós estamos enraizados? Então, prestem atenção nesse tipo de pergunta. Quando alguém se apresenta diante de você e lhe pergunta de qual é o seu território, a propósito de qual ponto de referência você habita na cidade, uma das maneiras de interpretar essa pergunta é querer saber onde é que os seus pés estão localizados, onde é que estão as suas raízes. A cidade ela pode ser interpretada como um lugar de moradia, como um lugar de habitação, mas a cidade também é um espaço privilegiado de pertencimento. Pertencimento, disputa, ocupação, visitação, quando você transita entre cidades. Então, se perguntar ou perguntar a si a respeito da cidade, é perguntar onde é que você está, onde é que você mora, como é que você pertence, a que território você está filiado e como é que você se apropria desse espaço. Às vezes a pergunta da cidade é uma pergunta a respeito de uma ocupação política. Como é que politicamente você exercita a sua cidadania? As perguntas da cidade também podem ser perguntas estéticas, estésicas. Como é que você é afetado e sente a cidade? Quais são as cores da cidade? Que tipo de atravessamento a cidade lhe empresta? As perguntas da cidade podem ser perguntas humanas no sentido sociológicas. Quais são os grupos que lhe constituem na sua ocupação da cidade? Na verdade, qual é a sua tribo? Se você quiser fazer parte de um grupo de perguntas, digamos, mais em voga, você pode se interrogar a respeito das estratificações ou das faixas de pertencimento no território político da cidade que você pertence. Perguntas a respeito de gênero, masculino e feminino, perguntas a respeito das múltiplas sexualidades, perguntas a respeito da racialidade, perguntas a respeito do grupo étnico, qual é a sua tribo, qual é a sua ancestralidade, de que espacialidade ou herança cultural, colonial você está filiado. Você pode se perguntar também, de um ponto de vista espiritual, há quanto tempo o seu corpo e os seus ancestrais habitam nessa cidade? Essa é uma pergunta super relevante e habitualmente muito rara de ser feita. Quantas eras o seu povo habita nesse mesmo solo? E eu vou fazer um tipo de comparação, por contraste, para você ver como essa reflexão pode ir longe. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com as discussões políticas na escola, mas vocês devem saber que no final do século XIX, portanto, 1880, 1890, houve um grande afluxo de imigrantes no Brasil, imigrantes europeus, que vieram também com uma finalidade de colonizar, mas uma finalidade já organizada pelo Estado brasileiro. Então, em 1880, 1870, 1890, já havia uma monarquia independente brasileira, independente entre aspas, e depois uma república brasileira. É o final dessa monarquia brasileira e o começo dessa primeira república que faz um novo convite de imigração e colonização, sobretudo para a ocupação de territórios campesinos ermos do Brasil. Essa é mais ou menos a narrativa superficial de como as novas colônias de alemães, italianos, franceses, poloneses, búlgaros vão chegar no sul do Brasil. Eles já chegam não apenas porque o Estado convida, mas o Estado media essa ocupação. Para alguém que chegou
há 4 gerações no Brasil, portanto, descendente de um bisavô, um avô e um pai, uma 4ª geração de quem chegou, o Brasil ainda é uma experiência muito recente. Eu tenho amigos que estão ligados a essas nacionalidades italianas ou alemãs que chegaram a 4 gerações no Brasil. Mas também, se vocês quiserem pensar de um ponto de vista abstrato, o nosso distinto presidente é imigrante italiano de 4 gerações, dos quais, dos 16 primeiros antepassados de 4 gerações dele, 14 são italianos, 1 é alemão e 1 é brasileiro. Não sei se vocês sabem disso. Então, se você tem 16 antepassados de 4ª geração, todos nós temos, e 14 deles se colocam no mundo como italianos, pensam a partir da cultura italiana, organizam sua subjetividade, seu psiquismo e sua cultura como italianos, fazem escolhas a partir de uma ancestralidade italiana, falam, cantam e comem em italiano. Educam seus filhos, as babás são italianas, as brincadeiras são italianas. O psiquismo, mesmo que seja deslocado territorialmente, é um psiquismo italiano em deslocamento. Pode ser um psiquismo italiano incompleto, ou um psiquismo faltoso, latente, saudoso. Mas é um psiquismo que ainda se pensa sobre o território que ficou para trás e o território que se perdeu. Há muitos brasileiros da região Sudeste e Sul que chegaram no Brasil há 4 gerações e que tiveram avós que se pensavam dentro de uma outra referência de culturalidade, formação antropológica, formação moral, étnica. As suas narrativas de antepassados eram dependentes dessas outras histórias de outros contextos históricos, políticos e geográficos. Quando eu pergunto para uma dessas minhas colegas, um desses meus colegas, que se tornaram brasileiros há 4 gerações, e eu digo assim, fulano, fulana, quando você estava na escola e lhe contavam as narrativas sobre a independência do Brasil, vocês lembram quando se deu a independência do Brasil? 1822. Se quando contavam na história para você sobre a chegada de um imperador europeu com uma rainha austríaca em 1808, que tipo de coisa isso causava no seu corpo? E aí eu continuo perguntando. Quando alguém fala para você sobre as ocupações territoriais, de como o território invadido do Brasil, o que ia se tornar o Brasil politicamente, foi dividido em capitanias que eram hereditárias. Não eram só formas de governo e de ocupação, elas eram transmissões conferidas a uma determinada família por investimento da coroa. Do que isso se trata? No seu corpo. Afetivamente, como é que isso se mobiliza? Além de uma narrativa histórica vaga e distante. Eu descobri, meio que empiricamente, que todas as vezes que eu faço essas perguntas para os meus colegas, filhos e netos da imigração recente, a resposta deles é: eu não tenho a menor ideia do que isso trata. E às vezes, com quem eu tenho conversas mais profundas ou mais íntimas, as respostas vão se sofisticando da seguinte maneira: isso nem me diz respeito. Por exemplo, para essa minha colega de sobrenome alemão, ela diz que quando ela estava na escola e ouvia sobre a independência do Brasil em 1822 e a República Brasileira de 1889, a proclamação da República, e ela chegava em casa e conversava com a avó dela, que era quem a criava em casa, num pequeno interior do Rio Grande do Sul, e contava: vó, hoje eu fui para a escola e aprendi sobre a história do Brasil. A senhora pode me ajudar a fazer a tarefa de casa? A avó respondia: eu não sei sobre isso, minha filha. Mas como assim, vó? A senhora nunca ouviu falar sobre isso? Não. As nossas histórias que a nossa família nos transmitiu, a história que eu sei lhe contar, é sobre os antigos reinos bávaros, teutônicos. É sobre as invasões prussianas. Veja, eu poderia estar lhe contando isso aqui como
uma narrativa historiográfica de quem tem que escutar, processar cognitivamente e marcar a resposta correta num exame, numa prova, num Enem da vida. Mas eu estou falando de como é que as pessoas se constituem. Para essa minha colega de 30 anos, nada do que diz respeito à independência do Brasil ou à República Brasileira perpassa a formação psíquica de ancestralidade dela. Ela sabe me contar sobre as disputas prussianas no que seria o território alemão, mas ela não sabe me contar o que a família dela está envolvida, ou em que maneira é pertinente no corpo dela a proclamação da República, a fundação da República Brasileira. Sabe por quê que é irrelevante para minha colega? Porque eles ainda não estavam aqui. A família do presidente Bolsonaro não existia no Brasil durante a independência brasileira. O meu povo, e provavelmente o povo de vocês, presumindo que vocês tenham nascido no amálgama do Nordeste, da antiga província do Pernambuco, que depois se desmembra em província do Ceará, colonizado pelo sul do Ceará até o litoral. Se vocês tiverem vindo mais ou menos dessa mesma narrativa comum de onde eu vim, a minha família chegou aqui, a minha família materna chegou aqui em 1680. Todas as vezes que alguém faz uma discussão colonial comigo, eu estou falando de mim. Porque a minha família matou infinitamente para disputar cada centímetro de terra que foi dada a ela por ocupação hereditária. Matou, fez aliança com uma tribo indígena para matar os outros índios. Fez aliança com assassinos e jagunços para matar outros colonos portugueses. Todas as pequenas guerras independentistas do Cariri e do sul do Ceará, a minha ancestralidade está diretamente envolvida com isso. Disputa de terra, disputa de gado, disputa política, disputa de patente, disputa de indicação de governador, disputa de lugar para morar. Eu não sei se vocês já pensaram o quanto essa ramificação de ancestralidade alcança vocês. Porque, dependendo da resposta que vocês possam devolver, talvez faça pouco tempo ou muito tempo, em maior ou menor grau, que você está envolvido a pensar sobre o que é o Brasil e como é que o Brasil lhe diz respeito. Para algumas pessoas, ainda nem existe Brasil. Essa minha amiga de terceira geração, ela ainda nem sabe direito em que medida ela é brasileira. Porque a maior parte das referências delas são todas prussianas. São anteriores à formação do Império Germânico da Primeira Guerra. A Alemanha só se constitui como país no século XIX. Antes disso, ela era um agremiado de condados e de pequenos reinos. Assim também era a Itália. Se alguém chegou aqui nessa ficção territorial política inventada como o Brasil, inventada com um histórico de colonização, inventada com uma ocupação de um rei, de um soberano português que foge de Napoleão e chega aqui em 1808. Inventada à custa de disputa, morte, genocídio, assassinato, estupro. Se essas pessoas que se dizem brasileiras não participaram disso, que tipo de Brasil e que tipo de brasilianidade é a que eles carregam? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida para nenhum de nós. Se nós tivéssemos uma conversa muito séria, muito franca e longa no tempo, que nos permitisse semanalmente nós conversarmos e elaborarmos na nossa história, no nosso corpo e na nossa família, do que se trata carregar o Brasil no nosso próprio corpo, qual é esse lugar de brasilianidade, brasileiridade que você tem, provavelmente as nossas respostas seriam muito diferentes. O fato é que há um tipo de Brasil
mais ou menos próximo dessa ficção colonial que foi construída durante os últimos 5 séculos, das primeiras famílias e ocupações que chegaram aqui, e o tipo de imaginário brasileiro que eles vieram carregando, e, por contraste, existe uma narrativa recentíssima dos imigrantes que chegaram no Brasil, inclusive no século XX. Os imigrantes, por exemplo, que vieram para São Paulo, já megalópole econômica internacional, pareada no mesmo status dos volumes de negócios internacionais de Nova York. Quem chegou há 50 anos, refugiado na Segunda Guerra, em São Paulo, carrega o mesmo senso, a mesma elaboração psíquica de imaginário do que significa ser brasileiro, de quem está aqui desde 1500, 1550, 1600, 1650, tem a mesma densidade de ancestralidade? Veja que eu não estou me perguntando sobre juízos de quais dessas ancestralidades são melhores, piores, maiores ou menores. Eu estou me perguntando qualitativamente sobre o que é que elas apontam. Como é que é esse lugar de pertencer? E se eu estou falando sobre o Brasil, eu também poderia estar fazendo essa mesma interrogação sobre Fortaleza, sobre o espaço urbano da cidade. Há quantas gerações e por quais modos, a partir de quais referências e prismas, você se relaciona com a cidade de Fortaleza? Quem nasceu na cidade funciona e carrega um psiquismo distinto de quem chegou aqui depois de adulto. Isso é um raciocínio, inclusive, bem rasteiro, um raciocínio psicológico até muito primitivo, de que as imagens fundamentais, as imagens fundacionais, que estruturam a alma de qualquer um, acontecem durante a primeira infância. Se as suas imagens fundacionais são do sertão, provavelmente você encontra algum tipo de dificuldade para conseguir projetar e reverberar com esse imaginário do sertão numa cidade feita de ferro, de aço, de asfalto, como está se tornando cada vez mais Fortaleza. Não só para quem se deslocou do sertão para a cidade, mas eu também pergunto para aqueles que moram e existem na cidade, dependendo da posição geográfica que ocupam. A posição geográfica, que é também uma posição econômica, que é também uma posição de estratificação, de tipo de poder que carrega. Quem enxerga a cidade de Fortaleza a partir do mar, a partir do Janguruçu, enxerga de um ponto de vista completamente diferente de quem enxerga a cidade do Meireles e do mar. Isso não é só uma pergunta política sociológica, isso é uma pergunta de formação de alma. As referências que configuram, que consolidam aquilo que você vai se tornar, foram emprestadas a partir desse imaginário onde você cresceu e se habituou a chamar de sua cidade, seu país. Não só o que você vê e o que você se relaciona esteticamente, os objetos com os quais você convive, o tipo de relações, vocabulário que lhe é apresentado, estímulos culturais que você tem acesso, mas também as suas experiências cotidianas, as pessoas que você encontra dentro de casa, os seus vizinhos, o tipo de rua, o tipo de ameaça, conflito, segurança, ausência, fracasso, que a experiência de cidade lhe oferece, lhe permite conviver. Nenhuma dessas perguntas são apresentadas por mim do ponto de vista abstrato e cognitivo. Eu estou falando da constituição objetiva do seu corpo, que para muito de nós é pensado como um corpo meramente enquanto máquina biofisiológica constituída de músculos e de estímulos neurológicos elétricos. A bad news, ou a fake news, é que o seu corpo, embora seja de tessitura fisiológica, ele precisa ser parido dentro de um conjunto de mediações culturais, linguísticas, étnicas, políticas, sociológicas, antropológicas, estéticas, espirituais e ancestrais. A sua matriz biofisiológica, inserida em outra geografia,
funciona, repercute, atualiza de outras formas, a partir de outros estímulos. Então, se esse raciocínio inicial que eu estou compartilhando puder ser entendido como razoável, os nossos pontos de partida, as nossas premissas de funcionamento na cidade e na cultura, eles têm que necessariamente levar em consideração esse repertório que a gente traz. Se quiser se perguntar qual é o seu país e qual é a sua cidade, mas você também pode se perguntar conceitualmente qual é a sua tribo, qual é a sua etnia, quem são os seus ancestrais, onde estão as suas raízes. Essa é a minha pergunta já de algum tempo. A quem você pertence? Que pergunta estrondosa e extemporânea nos dias de hoje. A quem você pertence? Essa pergunta é tão séria e contundente que o modo de vida que nós fomos constituídos midiaticamente já lhe sugeriu uma resposta automática e impensada. Eu só pertenço a mim mesmo. Eu sou dono de mim, dono da minha liberdade, sou dotado de autonomia, sou investido de autodeterminação, eu decido e delibero por vontade para onde eu vou, com quem eu estou, quanto tempo permaneço e quando é que eu vou embora. Toda permissão política para você continuar acreditando nisso. Fique à vontade. Eu que não funciono nesse tabuleiro de realidade, eu que não trago esses pressupostos de configuração de mundo, gostaria de lembrar que há outros modos de entender e localizar a alma humana na sua espacialidade. Se nós tivermos o interesse, um vago interesse, de buscar outras formas de pertencimento na galáxia, no universo, no país, no território, na ancestralidade, talvez o conceito de indivíduo não seja o mais adequado para oferecer referências, para emprestar consistência de territorialidade. Porque o indivíduo, ele resolveu isso de uma maneira muito otimizada, muito prática, muito habilidosa. Quando você pergunta para o indivíduo, ou para esse projeto de individualidade, a quem ele pertence, o indivíduo rapidamente diz assim: eu pertenço a mim mesmo, ou eu sou um processo em construção. Não pertenço a ninguém em lugar nenhum. É razoável de funcionar dentro desse padrão de subjetividade, mas eu ressalto que a individualidade enquanto projeto político, ela não surgiu espontaneamente nos mamíferos e ela não é universal nos 7 bilhões de habitantes do mundo. A ideia de individualidade, ela é uma construção localizada e histórica. Ela é datada. Ela tem um tipo de reverberação, reciprocidade, com vários projetos que estão acontecendo ali no século XVII e século XVIII, em torno do humanismo, em torno do renascimento, em torno desse projeto de criação de um novo modelo de homem que está saindo do medievo europeu. Mas o mundo árabe não estava saindo do medievo europeu. Os siberianos e os tibetanos não tiveram o medievo europeu. Os ameríndios canadenses não tiveram o medievo europeu. Então, não é verdade que nos últimos 300 anos o planeta inteiro se constituiu enquanto individualidade europeia. Há várias ressalvas desse projeto, nesse momento. E mesmo aqui no Brasil, quando essa corte de uma rainha austríaca, Dona Leopoldina, princesa Habsburgo, chega aqui e tenta levantar artificialmente, sinteticamente, o projeto da individualidade no Brasil, que é absolutamente necessário, refém de um certo tipo de funcionamento de cidade, é preciso haver um certo tipo de cidade que produza um certo tipo de indivíduo. Uma cidade que permita que o indivíduo percorra ela e se localize singularmente, se distingua do outro. Esse é o meu café, esse é o meu museu, eu gosto disso, você não gosta, logo eu pertenço, você se distingue.
É preciso haver elaboração da interioridade, que é uma elaboração que muito depende de vários estímulos sinestésicos, visuais e artísticos. Se eu estou dentro de uma sala absolutamente cafona como essa, de paredes limpas e brancas, sem estímulo nenhum, pelo amor de Deus, lembrem-se, um castelo com esse tipo de paredes não constitui individualidade austríaca, nem francesa, nem holandesa, nem portuguesa, nem espanhola, nem dinamarquesa, porque não tem estímulo nenhum da individualidade. Não tem escultura, não tem pintura, não tem tapete, não tem louça, não tem roupa, não tem nada, é asséptico, é um hospital. Isso aqui não é indutor de individualidade. Isso aqui é uma casa caiada cearense. Com pé direito alto, vago, fantasmagórico, como tudo no sertão do Ceará. Povoado de silêncios e vazios, de mobília vazia. Isso aqui é tão arenoso e tão asséptico quanto a fundação da cidade de Fortaleza, quanto capital. Fortaleza nunca foi capital, vocês sabem disso. A capital da província que foi desmembrada é o Aquiraz, que há de se ter um motivo dela ter ficado para trás. Há alguma coisa na narrativa colonial da província do Ceará Grande que se funda a partir da capital do Aquiraz, mas em determinado momento tem que fazer uma travessia para uma cidade arenosa como Fortaleza, que só tinha um forte, e cujas famílias não vieram de Fortaleza. Não sei de vocês, mas eu ainda não tive o privilégio de conhecer uma família de passado colonial da província do Pernambuco ou do Ceará Grande que tenha raízes assentadas nas dunas arenosas do Fortaleza, do Forte Chornenbock. Não há. Quem vem do Ceará e quem vem da província de Pernambuco vem de uma colonização pelo sul, pelo sertão. Porque Fortaleza é meramente areia sem fim. Você enfia o dedo do ponto de vista de ancestralidade e você não encontra uma outra coisa aqui. As nascentes indígenas, as resistências quilombolas, mesmo a colonização portuguesa, nada passa por Fortaleza. Fortaleza é uma quimera do ponto de vista da ancestralidade. Sempre foi. E só quem quer morar em Fortaleza, só quem precisa de Fortaleza para existir, são aqueles que precisam de um espaço de quimera. É preciso que Fortaleza exista como capital para você construir um projeto fantasmagórico de individualidade. Ponto. Nos Inhamuns não pode haver individualidade. No Tauá, no Arneiroz, no Parambu, no Cocuci, nunca nasceu um indivíduo. Agora, na capital imperial do Rio de Janeiro, entre o Paço Imperial, a biblioteca, o teatro, ali se tentou criar um tipo de individualidade. Mas eu acho que no Cocuci, em Cococá e no Parambu, se vai nascer um indivíduo, ele ainda não nasceu. Porque falta matriz étnico-política, antropológica, para se formar um indivíduo dentro do Parambu. Ali eu formo outra coisa, outro tipo de alma, outro tipo de psiquismo. Então, quando a gente está se perguntando sobre as ruínas da cidade, as ruínas do país, as ruínas da nossa experiência civilizatória, a ruína da individualidade, de quais ruínas a gente está falando? Por quê? Só pode ser arruinado um determinado projeto que já existiu e foi edificado. Mas eu não sei em que ponto da narrativa de ancestralidade vocês se localizam e se colocam, porque dependendo de onde vocês estejam, talvez vocês ainda nem estejam no ponto da ruína. Talvez vocês nem sequer existiram ainda. Isso é uma bad news. As pessoas muito facilmente estão convencidas de que ela existe. Mas é muito difícil existir. Estou lhe dizendo com autoridade de perícia clínica como psicólogo. Poucas pessoas que eu tenha tido o privilégio de conhecer existem.
a maioria vaga. Isso há de ser pensado. Do que se trata existir? Porque a existência, ela é um pressuposto necessário e irrevogável para você depois entrar em ruína, entrar em fracasso, entrar em colapso, entrar em crise. Você precisa existir antes de ser decomposto, antes de ser machucado e desestabilizado. E existem a partir de quê? O que é existir em Fortaleza, por exemplo? Podemos conversar sobre isso. Existir a partir de Fortaleza. Não estou me referindo a existir temporariamente localizado em Fortaleza, transitar por Fortaleza. Como é que você constitui uma alma pertencendo ao território de Fortaleza? E também, há quantas gerações isso tem sido possível na sua linhagem ancestral? A minha, vou dizer. A senhora, por exemplo, que responde por minha mãe, foi a primeira da minha linhagem materna a vir para Fortaleza. E isso é tão perturbador para essa cabeça dessa senhora que ela não sabe exatamente nem onde está, nem onde se localizar, como é que pertence a esse chão. É tão simples pensar isso para vocês, é só pegar o corpo de vocês e colocar em Viena, capital do antigo Império Austro-Húngaro. Vocês se imaginam, de uma hora para outra, transpostos para uma cidade que funciona a partir de uma cartografia e de um conjunto de regras totalmente diferentes daquelas que vocês carregam? Imaginem então, se isso é difícil para vocês, como é que seria transportar o filho de vocês para nascer nessa cidade que vocês não dominam os códigos? É muito provável que o filho de vocês fracassem na capacidade de manejar os códigos dessa cidade. Na minha família, que se mudou para esse espaço geográfico do Ceará Grande em 1680, a primeira vez que nós resolvemos funcionar no solo arenoso de Fortaleza foi agora, com a mudança da minha mãe, nos 1960. De 1680 até 1960, todas as regras do nosso tabuleiro ontológico, da nossa mecânica de produção de realidade, seguia a gramática do sertão, os acordos do sertão. Então, minha mãe, para exemplificar essa minha linhagem materna, eu poderia também falar da minha linhagem paterna, ela é o primeiro corpo transplantado da nossa ancestralidade, mais ou menos de 300 anos no sertão, para dentro do espaço urbano. E ela não sabe o que fazer. Primeiro sintoma, passa o dia trancada dentro do seu buraco. Ninguém que se organize subjetivamente na cidade está trancado no espaço interno full time. Só quem não olha para fora e quem não tem interesse pela cidade e nada da cidade fascina e encanta, pode permutar a cidade pelo espaço contínuo interior. Como se você ainda tivesse na tal casa caiada branca. Bem, essa senhora tem essa tentativa de ajuste psíquico, de alma, mediada por essa transposição de um imaginário do sertão longo para uma chegada repentina na cidade. Eu sou a segunda, então, geração que nasço nessa cidade. E curioso é que o meu imaginário é todo povoado de sertão. Porque o meu pai só sabe falar do sertão. Porque o meu avô materno só sabe falar do sertão. Os meus exemplos lidam com o sertão. Então, em que medida eu pertenço à cidade? Porque dependendo da resposta, dependendo da quantidade de implicação do meu corpo na cidade ou não, os eventos da cidade me dizem maior ou menor respeito. Se a cidade pode ser incendiada e ser destruída e nada acontece com o meu corpo, isso é um forte sintoma de que o meu corpo não transita na cidade. Ele pertence a um outro imaginário. E vocês podem pegar essa mesma estrutura de pensamento e se perguntar a respeito do país. Não é verdade
que todos os ocupantes desse território político chamado Brasil se pensem, se sintam como brasileiros. Esses processos de subjetivação, eles são longos. Eles não são espontâneos. No mundo antigo e arcaico, eles solicitavam muitos ritos de passagem, de implicação do corpo biológico humano por ritos de passagem naquele território. Não é verdade que um determinado mamífero, espontaneamente da nossa espécie, nasça nesse ambiente e consiga simbolizar e se construir como pertencente a esse lugar, chamar esse ambiente de seu lugar e sua casa. Isso não é espontâneo. Isso é um processo mediado. Dependendo de como essa mediação foi exitosa ou fracassada, isso produz um certo tipo de funcionamento anímico, um certo tipo de alma, mais ou menos implicada nesse território e nesse lugar. Então, meu tempo aqui acabou, e o meu ponto nessa discussão, pelo menos é a minha questão, antes de falar sobre as ruínas, é se perguntar sobre qual ruína nós estamos tratando. É fato e é nítido para muitos de nós que a gente está atravessando uma ruína civilizacional e um tipo de ruína política. E a gente já está falando isso até com certa frequência. As coisas estão indo mal, as coisas estão difíceis, determinadas garantias estão sendo revertidas, estão sendo destruídas, colapsadas. Mas a gente não está se perguntando sobre qual é o projeto que está entrando em ruína, quem faz parte desse projeto que está se arruinando, onde os nossos corpos estão e qual é o efeito dessa desestabilização sobre os nossos corpos. Quer dizer, qual é o tipo de ruína que lhe afeta e se ela mais ou menos dialoga com a ruína que me afeta. Qual é o espaço de transição e de ruína que nós estamos atravessando? A minha hipótese é que ele não é um espaço coletivo, comum e semelhante. Nós temos aqui uma pluralidade de projetos arruinados e fracassados, que a gente nem sabe muito bem narrá-los, que entram em conflitos uns com os outros, a gente não consegue nem saber o que fazer a respeito deles. Depois a gente pode conversar sobre isso. Obrigado. Como dissemos na abertura, você então pode registrar suas perguntas, suas reflexões. E às 17h15, o André estará novamente aqui no palco, juntamente com os demais convidados, para dialogar, conversar sobre o que a fala dele evocou em você, suscitou em você, que reverberações essa fala encontrou na sua existência. Muito obrigado, André.